O prazer de Deus Pai, o que é o desejo do coração do Eterno, é dar a conhecer a Cristo, o Filho. O prazer de Deus Pai é fazer com que Cristo seja formado em tudo que aconteceu. De Gênesis e Apocalipse é para nos apresentar a pessoa de Cristo Jesus. E qual tem que ser o coração da igreja? Conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Querido, sabe, não tem uma fórmula mágica. Sabe, a gente não pode querer pular etapas, não, porque conforme arde no nosso coração conhecer a Cristo Jesus, nós vamos conhecendo tudo aquilo que Ele tem. Então, se a gente vem para a casa do Senhor querendo obter dEle somente o que Ele pode dar, a gente ainda é muito raso e pula a etapa. Sabe, por isso que muitas vezes na nossa vida, sabe, e agora eu estou falando de uma vida com Deus, ela não avança. Porque a gente muitas vezes acha que não, mas muitas vezes nós estamos procurando o Senhor pelas nossas necessidades. Mas o que o Espírito nos chama é um coração que arde em conhecer a Cristo. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu obedeço essa jornada de conhecê-lo, mais tudo aquilo que Ele tem vai sendo desvelado a passo. E nessa noite eu vou falar sobre o tempo do plantio. E conforme talvez eu vá falando, certas dúvidas possam ir surgir no seu coração. Mas como eu vou saber? Que tempo? Entenda, você precisa ter uma vida relacional com Cristo Jesus. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. E que nessa noite, você que chegou aqui talvez, não com um relacionamento tão acirrado com Ele, que o Espírito Santo te desperte para esse relacionamento. Querido, não é uma coisa emocional, entenda isso, não é na emoção, não é naquilo que você sente, é aquilo que você decide obedecer e permanecer. A vida com Deus, ela tem que ser no Espírito, porque se você guiar a sua vida com Deus, nas suas emoções, você sai muitas vezes daquilo que Ele já falou para você. Quantas pessoas carregam uma palavra, mas não conseguem viver, porque vive uma vida com Deus na sua emoção, naquilo que você pensa, naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo, sabe como está o tempo, ou como estão as circunstâncias, mas o chamado para a igreja é ter uma vida em Espírito, porque quando eu me movo no Espírito, eu não me movo nas emoções do meu coração, porque o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. Entendeu qual é o chamado para mim e para você? Ter um relacionamento com Deus no Espírito, amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos, Senhor, aqui essa noite. Senhor, e eu te dou graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, eu te dou graças por essa casa, eu te dou graças pelo Evangelho que tem sido desvelado a nós. Eu te dou graça pela oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, a essa igreja, aos filhos dessa casa, a viver esse Evangelho puro, genuíno. Senhor, e eu te peço nessa noite, que à medida que a tua palavra vai sendo liberada através do teu Espírito, ela possa encontrar corações disponíveis para receber. Por isso, Espírito Santo, trabalha em cada coração aqui. Tira as escamas dos olhos, destapa, Senhor, os ouvidos. Que o nosso Espírito esteja atento, Senhor, o teu direcionamento, a tua palavra nessa noite. Senhor, eu já te agradeço pelos frutos, Senhor, da palavra que será liberada aqui nessa noite, porque ela é por si só poderosa para fazer o que lhe foi, Senhor, embargada para fazer. Por isso eu te agradeço nessa noite. E nessa noite nós vamos falar lá em Eclesiastes 11:4. Consegue botar aí para mim? Eu vou ler aqui enquanto eles botam ali, que diz assim: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Vou ler mais uma vez. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada
colherá. A gente precisa entender que o fundamento de uma vida cristã, de um fundamento dos filhos de Deus, a nossa vida, ela é pautada nos fundamentos de fé, obediência e maturidade espiritual. Então a fé, a obediência e a maturidade espiritual, ela vem de uma construção de uma vida daquele que o desejo do coração é conhecer a plenitude de Cristo, é conhecer o Filho desvelado. Foi assim que Paulo orou. Paulo falou assim, olha, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês contemplem a plenitude de Cristo. Então a gente precisa ter isso na nossa vida. E em nome de Jesus, essa igreja é uma igreja pautada em fé, em obediência e maturidade espiritual. E existe uma mentira de que tudo que nós vamos fazer, as circunstâncias têm que estar perfeitas. E agora eu vou começar a falar do plantio, eu vou começar a falar da semente. E daqui a pouco você vai entender quando ela liga nesse versículo. Então existe uma mentira, um engano do mundo. E se você ficar olhando muito para as notícias de hoje, o que vem no nosso coração é pavor. O que vem no nosso coração é medo. É ou não é? Queridos, não que a gente vai ser ignorante ao ponto de fechar os olhos para aquilo que está acontecendo ao mundo, até porque já está escrito o que está acontecendo ao mundo. Amém? Então, o papel do filho, o papel de uma igreja que é centralizada em Cristo, não é que deixar essas coisas entrar ao tempo de me paralisar, mas é discernir o que está acontecendo e posicionar naquilo que Deus está fazendo hoje. Porque existe uma palavra liberada hoje, existe um destino hoje. Então a tarefa de um filho é entender que ele hoje não foi chamado mais para lidar sobre as circunstâncias, porque se nós, como igreja, ficarmos esperando as circunstâncias ser favoráveis, a gente não vai semear, a gente não vai obedecer. Então, toda vez que nós paramos e olhamos as circunstâncias, toda vez que você para e você tem chamado, você tem uma palavra e você olha para você, você para. Você consegue entender isso? Toda vez que tu recebeu uma direção e você parou e olhou e pensou, o Senhor está falando assim, não se trata sobre você, se trata sobre a palavra que eu já declarei e se trata sobre o posicionamento que você vai tomar dentro dela. Não é você que faz, é Ele quem faz. Mas a gente para naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente é, e não se trata sobre isso. E toda vez que nós paramos nesse ambiente, a gente impede o extraordinário de Deus acontecer, a gente impede o extra acontecer. E a gente precisa entender que o extraordinário, ele acontece no ordinário. O extraordinário, ele acontece na sua medida de fé todo dia. O extraordinário, ele só vai acontecer na medida da sua obediência do dia, do seu posicionamento do dia. Aí Eclesiastes vira e fala assim, olhar para o vento, a nuvem para o jardim do outro. O que ele está querendo dizer? Toda vez, fala assim, olha, você está parado, você tem uma semente na mão. Quem tem uma palavra aqui? Quem tem uma palavra declarada sobre sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre a vida dos seus filhos? Quem tem uma palavra aqui? Então você tem uma semente, você tem uma palavra. Filho na toa, filho não anda sem destino, querido, em nome de Jesus. Filho sabe o que está fazendo, filho sabe para onde está caminhando. Então você tem uma palavra, amém? Você tem uma semente. E se você tem semente, você fica olhando para a nuvem. Se você pega essa semente e você fica olhando para o vento, é assim, tu tem uma semente, tem uma palavra. Mas guardei. Eu tenho uma palavra, mas eu guardei e eu deixei ela quieta. Eu olho para as circunstâncias e acho que ela não pode se cumprir. Eu olho para as circunstâncias e o tempo, ele vem querer me parar. Sabe assim que você parou e ficou olhando para o vento? E toda vez que a gente para olhando para o vento, a gente perde tempo. Toda vez que você pega a palavra, você pega o que foi declarado e guarda, e para de crer, e para de semear a palavra, para de declarar a palavra, a gente começa a perder o tempo. Só que o chamado para mim e para você hoje não é mais perder tempo. E se talvez você entrou aqui nessa noite, ou você escuta pelo YouTube, o que o Senhor fala não é mais tempo de perder tempo, porque eu estou preparando
sua vida. Não se trata mais sobre a sua família. Se trata sobre aquilo que Ele quer construir através de você e da sua casa. Então não é mais tempo das tempo. A gente precisa entender que não é mais tempo da gente ficar olhando para a nuvem e nem para aquilo que o outro está fazendo, e nem para a vida do outro, e nem para o jardim do outro, e nem para a igreja do outro. Olha para você, querido. É tempo da gente buscar em jejum aquilo que Deus está construindo. Entenda, essa igreja está sobre uma palavra, amém? Nós estamos sobre uma palavra. Nós temos uma palavra. E se você não escutou a pregação da virada do ano, vai lá, escuta no YouTube, sabe? Entenda sobre a palavra que essa igreja está andando, mas também a sua casa tem uma palavra. A sua vida tem uma palavra. E nós precisamos buscar no Senhor a direção e o discernimento e a clareza dessa palavra. Então, a vida cristã, a gente precisa entender que quando a palavra ela é liberada, quando você tem uma palavra, ela vai exigir, querido, movimentos. Porque o nosso Pai é um Pai de movimento, amém? Oh, coisa linda é Deus, porque Ele é um Deus de movimento. Deus não é um Deus parado, Ele se movimenta. Então, se você tem uma palavra, começa com o que você tem hoje. Sabe o que para muita gente? Sabe o que para muitos filhos? Sabe o que atrasa muitos filhos? Entenda, não é a palavra que se atrasa, são os nossos passos que atrasam. É esperar o tempo perfeito, é quando eu tiver tempo, é quando eu puder, é quando eu tiver o dinheiro. Para com isso, se mova por fé, obedeça a ordem que você tem hoje. Não espere a oportunidade perfeita. A igreja está em Selá, mas a minha casa é sua casa. Sinto muito. Não é do corpo a sua casa? Minha casa ainda não está construindo, Fabiane. É sua casa mesmo? Aí o chamado vem, não, a minha casa não. É sua. Você entendeu como a gente precisa avançar na vida de Cristo e entender as direções que Ele dá? Porque se você esperar ter a casa perfeita, se você esperar ter o carro perfeito para servir o corpo, se você esperar ter o dinheiro para fazer, você não vai. E sabe qual é o problema? Você perde o tempo. Porque, sabe, o filho precisa entender que não são sobre as circunstâncias, é sobre a palavra que ele declarou e a ordem que ele deu. Querido, não espere a matemática fechar. Não espere a conta bater, não espere as circunstâncias. Sabe aquilo assim, Jesus, eu preciso ver, não espera ver. O fundamento da vida cristã é fé e obediência e maturidade. Porque um filho maduro, ele entende e ele obedece, querido. E o sim para nós é um avanço. O Senhor tem para nós é um crescimento. Sabe o chamado que você tem, ou que você nasceu para fazer, o propósito no qual que o Senhor te deu a vida? Porque se tu está aqui nessa noite e você ainda respira, existe um propósito eterno para você. Não morreu, não acabou. Eu declaro nessa noite aqui, tudo aquilo que estava morto vai voltar a viver, querido. Todo chamado, toda palavra do Senhor vai vir à tona, vai se concretizar sobre a sua casa, querido. Mas a gente precisa entender que o avanço, ele vem sobre uma obediência. Então não é mais tempo da gente dar desculpas para o eterno. Nós estamos... E qual é a obediência que o Senhor tem te pedido nesses 3 primeiros meses do ano? Que Ele tem falado para você aí no seu íntimo, que o romper, que vai exigir de você um crer, mas esse romper e esse crer vai te levar ao ambiente de dependência. Querido, em nome de Jesus, se eu pudesse fazer que entrar, sabe assim que tu pega para entrar na cabeça? Às vezes dá vontade, porque isso não é um chamado para uns, é para todos. Não é um chamado para meia dúzia da igreja, é para todos aqueles que se disponibilizam a conhecer o Filho. É para mim, é para você, querido, é para sua casa. Então, a gente não pode mais ter atitudes que paralisam. E outra coisa que paralisa muita gente é uma prudência disfarçada. Já viu aquele assim, prudente? Mas entenda, toda prudência disfarçada. Olha, Fabiane, eu estou esperando o tempo ideal. Sabe aquela prudência que você conversa com a pessoa? Não, eu estou esperando. Não, eu estou esperando. Para com isso, querido. Para com essa prudência disfarçada. Não é tempo mais da gente ficar esperando aquilo que o Senhor já mandou a gente fazer ou faz é tempo. Então, quem fica esperando o tempo ideal
perde o tempo da semente, não participa da colheita. O problema de quem fica esperando o tempo ideal, Deus mandou fazer hoje, não faço hoje, eu vou fazer amanhã. Deus mandou sair hoje, não saio hoje, Senhor, vou sair amanhã. Não, Deus mandou abrir hoje. Não, Deus, eu não vou abrir hoje, eu vou abrir amanhã. Sabe qual é o problema da prudência e da desculpa disfarçada que quem não semeia no tempo certo perde o tempo da colheita? Toda semente é um tempo certo para ser semeada. E aquele que tem discernimento, ele entende o tempo de plantar a semente. É por isso que você precisa ter uma vida com Deus. E sabe o que a gente precisa parar de fazer? É delegar a nossa vida com Deus com o outro. Não delegue a sua vida com Deus a ninguém. Não delegue a sua vida com Deus por alguém que ora por você. Não delegue a sua vida com Deus com o seu cônjuge. Não delega a sua vida com Deus para os seus líderes. Para de delegar uma responsabilidade que é sua. É nossa responsabilidade no individual ter uma vida com Deus, querido. Ah, porque é você e Deus. Sabe por que às vezes as coisas ficam confusas aos nossos olhos? Porque a gente está delegando aquilo que é pra gente em oração buscar. A gente está delegando, na verdade, aquilo que é pra gente em jejum se dobrar. E ter discernimento é pra gente. Então o problema da desculpa é semente. E perder o tempo da colheita, porque é aquele que semeia, aquele que planta. Agora, se tu não semeia, tu quer colher o quê? Sabe qual é o problema das coisas e de muita frustração que há? É porque a gente está querendo colher o que a gente nunca plantou no Senhor. A gente quer colher a vida que não foi plantada no jejum. A gente quer colher a vida que não foi plantada em oração. A gente quer colher a vida que não foi plantada na submissão de um processo que Ele chamou para viver. A gente não quer, a gente foge. Sabe por quê? Porque não é prazeroso fazer isso. Dói. Só que é tempo da gente se submeter e entender que a colheita está ligado à semeadura. Que entender que aquilo que eu quero colher, eu preciso entender qual é a semente. Que nesse tempo o Senhor está mandando eu colher. Vocês conseguem entender isso nessa noite? Então a semente, a semeadura é a partir de uma espécie. Cedo ou tarde eu vou colher. Amém? Existe uma lei. Amém, igreja? E tem a lei da semeadura, amém, igreja? E tudo aquilo que eu planto, eu tanto de bom como de ruim. Eu vou colher os frutos da minha obediência, mas eu também vou colher os frutos da minha desobediência. Eu vou colher os frutos da fé que eu coloco, mas eu também vou colher os frutos da incredulidade que eu invisto. Eu vou colher os frutos quando o Senhor mandar e eu vou. Agora, quando o Senhor mandar e eu duvidar, eu também vou colher os frutos. Mas nessa noite eu vim aqui para falar também, talvez, para você que chegou aqui nessa noite ou está assistindo no YouTube e talvez a sua colheita não esteja sendo muito boa. Sabe quando a gente passa por situações que a gente sabe que a colheita está sendo de uma semeadura que a gente fez errada anos lá atrás? Foi assim quando Jesus chegou na casa de Simão, o leproso. Jesus estava sentado à mesa. Aí a palavra diz assim, Jesus estava sentado à mesa na casa do Simão leproso. E se ele fosse leproso, ele estaria sentado à mesa, igreja? Não. A palavra diz que Jesus tinha curado o leproso. A palavra diz que Jesus tinha tido encontro com o leproso, mas quando ele senta à mesa, quando falam dele, fala assim, ó, e a palavra deixa bem registrado, Simão leproso. Então a palavra deixa registrado, isso não é à toa. Sabe por quê? Porque muitas vezes vão querer trazer à tona, vão querer nos chamar de coisas e de lepras que nós já fomos curados. Às vezes tem pessoas que vão falar do seu passado, mas você já foi curado. Às vezes tem pessoas que vão falar do perdão que você não liberou, mas você já liberou. Tem gente, querido, que faz questão de lembrar daquilo que nós éramos. Mas nessa noite eu vim te dizer, se você foi curado, alegre-se na identidade que você tem nele hoje. Porque quem tem o encontro com Jesus é curado. Quem tem o encontro de Jesus é limpado de toda a lepra. Então não importa o que eu fiz no passado, importa o que eu estou vivendo hoje. Importa
boa a semeadura. O que eu vim dizer para você nessa noite, que a colheita, mesmo não sendo boa, e é isso que é lindo do Evangelho, ela vem abraçado pela graça. Mesmo quando a colheita daquilo que eu plantei começa a vir e não foi boa, existe uma graça dispensada sobre mim e sobre você. E mesmo que a semente tenha sido ruim e algo que nós não alegramos de colher hoje, o Senhor diz para mim e para você, o processo vai sendo derramado graça sobre nós. E mesmo que a colheita não esteja sendo boa, ela não vem para nos punir, ela vem para nos transformar. Porque o Evangelho fala de transformação. O Evangelho fala de rendição. Porque o Senhor diz assim, ó, eu sei, igreja, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, assim diz o Senhor. Então na vida eu planto tanto coisas boas, tanto coisas ruins. Mas entenda, mesmo nas ruins, ela vem sendo abraçada pela graça. Então esperar demais, amém? Então ter prudência demais é uma forma de desobediência. E o texto diz assim, quem fica esperando nunca semeia. Então você precisa entender que não foi falta de semente, não é falta de semente, não é falta de terra, é falta de análise. Para de analisar a terra e a semente quando o Senhor já mandou você fazer. Para de analisar as circunstâncias, para de analisar o ambiente. O Senhor mandou orar pela minha família, mas a minha família está assim. Até quando vai ficar analisando aquilo que eu já falei que eu vou fazer? Nós temos uma palavra. E o lugar para onde essa igreja está indo é o centro do Chapadão. Centro. A igreja vai entrar lá e vai ficar analisando o ambiente? Não, querido. Se analisar, não para. Mas entra lá como? Crendo, declarando sobre a obediência da palavra que nos foi dada. Entra lá declarando a vida que nós carregamos. Entra lá sem analisar, sem ficar esperando o tempo certo. Querido, viver com Deus é isso. E a pergunta do Senhor é, até quando vai ficar analisando a palavra que eu mandei você fazer? Até quando vai ficar segurando a semente que eu mandei você semear? E sabe qual é o problema meu e seu muitas vezes? É que nós queremos perfeição, não é assim? Queremos estar preparados. Não é assim, igreja, ou é só comigo? Sabe, nós queremos estudar mais um pouco, nós queremos melhorar mais um pouco, nós queremos fazer mais um pouco. Mas esse perfeição, a gente precisa entender que ele está totalmente ligado ao nosso ego e à nossa vaidade. Não está ligado na palavra que o Senhor declarou. Então, na verdade, a gente tem que parar, sabe, de querer privar a nossa vida daquilo que a gente tem medo que aconteça quando a palavra sobre a sua vida já foi liberada. Então não é tempo mais da gente ficar esperando perfeição, querido. Se lança na palavra que o Senhor declarou. Começa com o que você tem hoje. O que você tem hoje era 5 pães e 2 peixinhos. Era um pouco de azeite e uma farinha. O que você tem hoje para começar? Aquilo que Ele mandou você fazer é pouca fé. Ora com essa medida de fé que você tem. É pouca força, começa a dobrar o joelho com a pouca força que você tem. É hoje, a palavra é para hoje, não é para amanhã. Começa com o que tem hoje. Para de esperar a perfeição, para querer saber demais, querido. A vida com Deus, ele é uma jornada. Eu obedeço hoje, e a revelação que a obediência tem para ali ser liberada sobre a minha vida é hoje. Então eu obedeço aqui, vem a revelação. Eu obedeço aqui, vem a revelação. Tu quer ter revelação, mas não obedece. Tu quer avançar, mas não obedece o outro. Você quer ver o simples? Tu tá na rua. Quem nunca? Aí o Senhor fala assim, vai lá e ora. Ai, Jesus, que loucura, vou nada. Quem nunca? Na fila de um mercado, no banco. Aí a gente pensa assim, não, eu não vou orar, todo mundo vai ver. Ego, vaidade, tá preocupado com o que vão pensar de você na rua. Aí a gente quer fazer muito, só que às vezes orar por um hoje, a gente não obedece. Falar de Jesus para um hoje, sentou na mesa, o Senhor fala assim, abre a boca, fala. Aí fica assim, não fala, Deus. Não vou falar, Deus. É ou não é, gente? A gente precisa entender que a vida com Deus ela é progressiva. Eu preciso obedecer à medida hoje. E a gente precisa entender que quando você ora, sabe? E a gente ainda fica assim, ó. Eu vou orar, mas se não acontecer?
Quem nunca? Eu vou lá, e se não acontecer? Jesus, eu vou visitar, mas se não acontecer, a gente precisa entender que Deus não trabalha, querido, com garantias visíveis, Ele trabalha por fé, é obedecer sem saber como, porque quem tem um para quem não se importa com como. Então a igreja, ela não foi chamada para andar sobre coisas visíveis. Você foi chamado para crer. Creia tão somente na ordem que Ele te mandar, e assim verás acontecer. Deus que vai te mostrar assim visível, palpável na primeira ordem, não vai, porque a sua fé precisa amadurecer, a sua fé precisa crescer, a sua fé precisa aumentar. E se eu preciso de coisas visíveis, você já quer ver outra coisa, gente? Jesus, só mais um pouco, só mais uma confirmação. Para com isso, querido. Que tanto pede confirmação se a palavra já foi liberada? Para que ficar pedindo confirmação? Para de lidar com Deus como se fosse criança mimada. Você tem uma palavra, obedeça a palavra que foi te dada hoje. Jesus, eu preciso de confirmação. Precisa nada, você precisa amadurecer. Fé e na vida com Cristo. Porque Deus não vai trabalhar com garantias visíveis. E eu amo a história de Abraão e eu tenho mergulhado muito nela. Não é assim que Abraão fez? Abraão, sai. Abraão tinha uma ordem. Abraão tinha uma direção. Para onde? Ele não sabia. E a palavra hebraica é lelehá. Sai, Abraão. Sai saindo. Sai sem olhar para trás. Mete o pé, Abraão. E não era de qualquer lugar que Abraão foi chamado para sair. Foi chamado para sair do meio da família dele. Do meio de tudo aquilo que ele foi criado. Ele foi chamado para sair das raízes que ele tinha. O chamado do evangelho vai desconstruir toda raiz em nós que não é Cristo. Porque o que se dá na jornada é conhecê-lo como ele é. Então o sai saindo é sai, Abraão. Você vai sem mapa. Abraão, você vai sem bússola. Abraão, você vai sem saber o próximo passo. Só sai. Qual é a palavra que você tem? Abre. Só abre. Qual é a palavra que você tem? Ora. Você só ora. Para de ficar se preocupando como é que vai ser. Por isso que para. Entende isso? Senhor, eu vou falar, cura o enfermo. E tem gente com dom de cura aqui. E eu declaro essa casa aqui com dom de cura em nome de Jesus. Que seja derramado sobre essa casa dons de cura. Pessoas que coloquem a mão enfermam sejam curados. Que seja liberado esse dom sobre esta casa em nome de Jesus. Aí o Senhor libera o dom. Aí Deus fala assim, vai lá e toca no cego. Não, se ele estiver vendo assim, uma flecha de luz, eu vou lá orar. E aí? Você consegue entender a dinâmica da vida com Deus? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te leve a viver a profundidade do Evangelho. Então a gente precisa entender que a crença está ligada na alma e a fé está ligada no Espírito. Sai, Abraão, sai sem mapa, sai, só sai, que no trajeto eu vou sendo desvelado a você. Então o que cabe a nós, querido, é sair. O que cabe a nós é andar sobre as águas. O que cabe a nós é repartir os pães e o peixe. Você consegue entender? É ter fé para andar, é ter fé para sair, é ter fé para repartir. O que foi dado a nós, sabe, é isso, é essa vida para ser repartida. E existe também o tempo da semente. Entenda, todo aquele que foi chamado para semear, e somos todos nós, precisa entender que semear vai exigir risco. E o tempo, sabe, não vai ser um tempo de segurança. O tempo que o Senhor te chamar para semear, e que em nome de Jesus Ele te dê a clareza da semente do tempo, ela não vai ser um tempo no qual você vai ter segurança na terra. A sua segurança está no céu. A sua segurança vai ser a palavra que foi declarada. A sua segurança vai ser a promessa que foi feita. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então a gente precisa entender que semear é um tempo que vai exigir risco. Você não vai ter segurança na terra. Porque quem planta aceita perder para ganhar, não é assim? O que Cristo fez? O que Jesus fez? Ele foi a semente incorruptível. Ele aceitou morrer. Ele foi a semente que morreu por mim e por você. E que ressuscitou para que nós tivéssemos a vida dele.
semente é um tempo que eu vou jogar. E eu vou precisar confiar. Quando eu jogo, eu entendo que eu estou jogando em Cristo. Mas eu não vou jogar para perder. Num período, sim. Mas eu vou jogar sabendo que por um determinado tempo eu vou ter que crer. Que no determinado tempo eu vou colher. Então a gente precisa entender esse princípio espiritual. Que quem só age quando se sente seguro, escolheu não depender de Deus. Um princípio espiritual daquele que segura a semente, porque não decidiu jogar a semente no tempo certo, ele escolhe a confiar na semente na sua mão, não no Deus que mandou jogar a semente. Então toda vez que você tem uma semente, que o Espírito Santo te traga clareza das sementes que ele vai mandar você semear, porque é ele que traz a clareza dentro de você, é ele que dá a clareza dos seus passos. Então, quando o Senhor mandar você semear, se você segurar a semente na mão, você vai viver uma coisa assim, eu vou, botar a minha segurança nessa semente aqui, e não na dependência de Deus. Querido, em nome de Jesus, a sua segurança não está nessa terra, a segurança da sua casa, a segurança dos seus negócios darem certo, a segurança do seu emprego continuar, ou a segurança da sua porta se abrir, ou a segurança do chamado, ou a segurança de qualquer coisa, não está nessa terra, está no céu, querido. A nossa segurança é Ele. É por isso que quando eu olho para o mundo, eu olho para a notícia, eu tenho ali um parâmetro e eu não deixo essas coisas entrar no meu coração. Sabe por quê? Porque, a minha segurança é o Senhor. Que loucura nós estamos vivendo nessa casa. Empresas estão se abrindo quando os negócios do mundo estão fechando. Empresas estão se abrindo num período totalmente contraditório à economia mundial. E a ordem do Senhor é: abra. Quem é a segurança desse abra? Quem é a segurança de quem manda abrir? É Ele. Porque se a gente for colocar nossa segurança nesse mundo, não tem, querido. Entra. Faz. E você está segurando, a segurança nessa terra. Não tem segurança nessa terra. A segurança é Ele. Então a gente não está aqui mais para se sentir seguro na semente que Ele nos deu. A gente está aqui para semear a semente, aguardar a colheita, porque a nossa segurança é Ele. Então, se eu estou esperando as coisas melhorarem para fazer, eu estou quebrando o princípio. Eu decidi ter o controle e não ter a dependência do eterno. Eu decidi pegar o controle e não depender do eterno. A Bíblia diz que nunca prometeu, a gente quando olha até a vida do próprio Jesus, ele nunca prometeu um conforto no plantio. A pastora acabou de ler aqui no início, mas ele garante a fidelidade da colheita. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. É lágrima, querido. É tristeza. Tu vai semear chorando, porque depender dói. Porque o ser humano, por si só, ele não gosta da dependência. Ele gosta de ter o controle. Nós somos assim. Você sabe o que eu acho lindo do Evangelho? Que quando a gente decide viver o Evangelho genuíno, a primeira coisa que o Senhor quebra é essa dependência que há. E que em nome de Jesus, toda dependência que há em nós, que não vem dele, seja quebrado nas nossas vidas. E que a gente viva no âmbito da dependência do eterno em todas as áreas da nossa vida. Então vai ser com lágrima mesmo, vai ser chorando mesmo, vai obedecer chorando, vai ser desconfortável, vai doer. Sabe por quê? Porque Deus está preparando uma noiva para o encontro. E deixa eu te falar uma coisa, não é uma noiva enfeitada, é uma noiva adornada. Então o Senhor está preparando e tirando todo o enfeite de uma noiva, toda a capa de religiosidade de uma noiva, toda a dependência disfarçada. Não é sobre o enfeite, não é sobre o exterior, é sobre um adorno que começa dentro, é preparar dentro, é depender dentro. Aí talvez você chegou aqui se achando esquecido, mas o que o Eterno fala é: eu estou preparando dentro. É sobre preparar uma noiva madura. Olha para o mundo. Jesus está ou não está voltando, igreja? Tá. Jesus está voltando. Então os processos e a vida e a palavra, ela vem para tirar todo o enfeite, tudo aquilo que a nossa alma coloca, é para tirar, para colocar tudo aquilo que o Espírito tem, é coisas internas, querido. Então o Senhor está trabalhando em
precisa entender que quem adia o passo perde o ciclo. E se tem uma coisa que essa igreja tem falado é sobre ciclo. Então, quem adia o passo, quem perde o tempo da semente, perde a colheita e perde o ciclo. O problema de esperar só mais um dia, só mais que vem, só mais um pouco, é que Deus trabalha por estação. Qual é o ciclo que essa igreja está vivendo? Alguém sabe? A primavera. Essa igreja está vivendo a primavera. E a gente precisa discernir que tempo é esse. Se você não sabe, vá lá no YouTube. Amém, igreja? Então nós estamos vivendo o tempo da primavera. Nós viemos de um tempo aonde o Senhor esteticamente parou. E é lindo isso. Mas foi um tempo que esteticamente olharam para nós e falaram assim, nossa, a igreja parou. Mas o que o Senhor estava trabalhando em nós é a profundidade das raízes dessa igreja. É a profundidade da palavra que se carrega nessa igreja. Sabe por quê, querido? Permanecer quando está, é bom demais. E quando você precisa discernir que certas estações o Senhor vai trabalhar dentro, vai amadurecer dentro, vai fazer com que as raízes cresçam dentro, é de dentro para fora. Então tudo aquilo que foi em fé, tudo aquilo que foi semeado em obediência, chegou a estação da primavera e o Senhor vai fazer parecer e transparecer tudo aquilo que semeamos na outra estação. Você precisa discernir a estação que você se encontra, para não perder o tempo da semente, para não perder o ciclo e parar de esperar o tempo certo, porque o tempo certo é hoje. O mundo espiritual, ele não é feito de tempo, ele é feito de ciclo, ele é feito de estação. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Por isso Deus fala que para Ele um ano é como 1000. Não é mais tempo da gente perder tempo, querido. Não é mais tempo da gente ficar no muro, querido. Não é mais tempo. E nós estamos vivendo um tempo de um chamado. Nós estamos vivendo um tempo no qual o Senhor nos deu outra direção, amém? Qual é a direção dessa igreja hoje? Qual é a direção? Célula. Qual é a direção da igreja hoje? Discipulado. Qual é a direção da igreja hoje? O culto. Se você não obedece às direções que Deus dá à sua igreja, como é que você vai discernir a direção que Deus dá para a sua vida? Você consegue entender quão profundo isso é? O quanto você precisa estar atento à direção que Deus tem para a sua casa hoje. Pais que estão aqui, vocês sabem qual é a direção profética que Deus tem para os seus filhos? Isso é sério. Demais, porque tudo é espiritual. Qual é o tempo, Senhor, da minha casa hoje? Qual é o tempo, a direção do meu casamento hoje? Qual é o tempo profético que a minha casa, que a minha família carrega hoje? Qual é o tempo profético da minha vida hoje? O que o Senhor está trabalhando em mim hoje? Porque, querido, a nossa vida não é aquém, a nossa vida não é além, a nossa vida tem um propósito eterno, a sua vida não é em vão. Então a gente não vive como uma folha seca caída no chão. E se você chegou aqui como uma folha seca caída no chão, que em nome de Jesus o Senhor mude a sua história hoje, porque você tem uma direção para a sua vida. Mas essa direção, ela precisa vir de um desejo ardente de conhecer a Cristo. Você precisa, sabe, querer saber. Você precisa buscar essa direção. Então a igreja está inserida numa direção. A sua casa está inserida, entenda, elas não são aquém. Amém? Porque Deus, ele não trabalha com contradição. A direção que Deus tem para a minha vida, ela se une com a direção que tem para a vida da igreja hoje. A direção que Deus tem para os meus filhos, ela se une com a direção que Deus tem para a igreja hoje. Porque a medida de Cristo que eu carrego e a direção que eu carrego, ela se une com a direção da igreja. Aí sabe por que muitos perdidos? Porque não tem a direção que só o eterno pode dar. Sabe, se tem uma coisa, eu vou fazer mais um alerta aqui aos pais dessa casa. Busquem no Senhor a direção profética dos filhos de vocês. Vocês precisam buscar em oração isso. Porque um pai que sabe profeticamente para onde um filho está andando, ele pavimenta esse profético toda a vida. Ele conduz em oração a vida de um filho. Ele conduz o profético, a vida de um filho. Ele já ora profeticamente certo naquilo que o Senhor deu a vida para o filho ser. É assim que Deus faz. E eu acho lindo isso, porque o Deus trabalha, sabe, fecha assim, ó.
Tudo é profético. O Senhor trabalha em tudo. Então nós precisamos buscar em todo o tempo a direção e a estação que nós estamos. Então a gente precisa entender que as estações, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Porque por Ele, para Ele, tudo é o começo, tudo é o meio e tudo é o fim. Ele é tudo. Quem semeia na estação certa, quem não semeia na estação certa, não colhe nem orando. Para de querer colher orando aquilo que você não semeou. Para de querer colher orando aquilo que em obediência você não orou. Aí você não ora pela vida profética do seu filho. Aí você quer colher um filho firme nos pés do Senhor. Você não pavimenta, você não ensina a palavra para o seu filho. Aí você quer o seu filho no futuro firme nos pés do Senhor. Para de delegar funções à igreja no qual os pais têm que fazer. Homens, para de delegar a função à mulher no qual o sacerdote da casa tem que fazer. Mulher, para de delegar a função da casa no qual foi dado a você fazer. É por isso que as coisas se porque estamos delegando responsabilidade que foi dada a nós. Precisamos entender isso, querido. E se mover, sabe, no tempo e na estação certa. Então, se o Senhor mandar você semear hoje, se você não semear, não adianta nem subir no monte. Tu não semeou obediência, vai querer colher o quê? Consegue entender o quanto isso é sério e quanto o Senhor está falando conosco hoje? Então, a gente precisa entender isso. Que é tempo de semear, mas o tempo quem dá é Ele. Por isso nós precisamos discernir e entender que a oração não substitui a obediência atrasada. A gente precisa entender, Deus mandou fazer hoje, faz hoje, querido. Sabe, se há coisas, sabe, a gente para olhar muitas vezes na nossa vida e a gente precisa ter o hábito de fazer os marcos do Senhor. Sabe, será que nós escrevemos as palavras que nós recebemos para trazer a memória no tempo certo? Será que nós escrevemos tantas e tantas coisas que o Senhor fez por nós? Sabe, escrevemos um marco mesmo, fazemos um memorial. Será que nós erguemos um altar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós? Sabe, para que a gente não se esqueça. Porque se a gente para analisar quantas coisas Deus faria se a gente tivesse obedecido quando Ele mandou. Talvez aquela pessoa que Deus mandou você orar teria sido curada. Talvez aquela pessoa que Deus mandou você falar tinha entendido quem Cristo é. Talvez se você tivesse aberto aquela célula na época que o Senhor mandou, a sua casa já teria sido salva. Talvez se você tivesse, sabe, obedecido a diretriz do jejum e da oração que Deus te mandou, as coisas já tinham mudado, querido. A gente quer mudanças externas quando na verdade o Senhor quer trabalhar em coisas internas. Você consegue entender isso? E um posicionamento que a gente vê de um atraso foi na vida de Vasti era uma rainha, ela tinha uma posição de honra, mas se recusou a atender o chamado do rei Assuero. Quantas vezes o rei tem te chamado e você tem recusado o convite do rei? Quantas vezes o Senhor tem te chamado a voltar, a se inclinar, a se render, a deixar Ele tocar, e o coração ainda está duro ao chamado do Pai? Quantas vezes nós ainda estamos nos comportando como Vasti? E sabe qual é o problema? Quando a gente não atende, quando o rei chama, a gente perde o tempo das coisas que teriam que se cumprir. Vasti perdeu o trono, mas às vezes a nossa desobediência nos faz perder o tempo que o Senhor está trabalhando. E sabe uma das coisas também que nós não podemos ter no tempo da semeadura é o medo. Fala assim pro seu irmão: meu irmão, não é mais tempo da gente ter medo. Querido, não é mais tempo. A palavra diz que o amor lança fora todo medo. E se você entrou aqui com medo, que esse amor te preencha por inteiro, a ponto do medo não te paralisar mais. E eu declaro sobre a vida dessa igreja, o medo não vai nos parar. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor te chamar para orar, para fazer, não sei o que o Senhor vai trabalhar com você. Não tenha medo e que o amor do Senhor te preencha. Porque não é tempo de ter medo. Então não é mais tempo da gente ficar esperando confirmação, amém? Sabe, lá em Isaías diz que nós estamos vivendo um tempo aceitável do Senhor. Vocês conseguem colocar para mim Isaías 54? Conseguem.
Olha o que diz Isaías 54. Diz assim, ó: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Número 2. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas asas. Olha que loucura do evangelho. Alegra-se, ó estéril. Alegra-se você que não pode gerar. E olha a ordem do Senhor. Alarga a tenda. E alarga a tenda é como se fosse assim. Cria o puxadinho. Arruma o quarto. Sabe o que está mandando assim? Ó, você vai lá, você alarga a tenda. Ó estéril. Sabe, você que não teve a dor de parto, e a minha pergunta é, qual é a área estéril da sua vida hoje? Qual é as dores que o Senhor está fazendo você ter para você gerar? Aí a palavra diz assim, ó, alarga a tenda. Que loucura, como é que eu vou alargar a tenda se eu ainda não estou gerando? Como é que eu vou alargar a tenda, sabe, se ainda não estou sentindo, se ainda eu não vi? Sabe por quê, querido? Porque a gente tem que entender que Isaías 4 está falando de uma fé que não espera a semente germinar, ela prepara a terra, porque crê que a semente vai germinar. Então não é sobre ficar esperando acontecer para fazer. Você tem uma palavra, então faça, creia, prepare, porque é Ele que vai dar a sua semente a germinar. Isso fala sobre fé. Eu não espero, querido, em nome de Jesus, eu não espero dar certo para fazer, eu faço porque eu tenho uma palavra e debaixo da palavra eu creio, já deu certo. Você consegue entender isso? Eu oro pela minha família, eu ainda não vejo, mas eu oro porque minha família tem uma palavra e eu creio que todos serão salvos. Eu não vejo o enfermo ainda curado, mas eis que eu tenho uma palavra e no tempo certo ele será curado. Nós temos uma palavra, foi dado sobre nós todo poder e autoridade no nome de Jesus. Nós somos o representante de Cristo aqui na terra, mas sabe qual é o problema? Não é Satanás. Sabe qual é o problema? Não são os demônios, são filhos que vivem fora dessa identidade. Então o que o Senhor nos chama é para viver uma identidade de filho firmada. Eu não espero ver, eu faço porque eu creio na palavra que Ele determinou. Eu abro, eu não olho para as circunstâncias. Se Ele mandou abrir, eu abro. Se Ele mandou comprar, eu compro. Se Ele mandou sair, eu saio. Eu não vou esperar, eu vou obedecer a ordem do meu amado. Você consegue entender? Alarga a tenda. Ó você que ainda é estéril, e eu declaro em nome de Jesus toda a esterilidade sendo vencida pela fertilidade de Cristo. Nada mais será estéril no nosso meio. Nós vamos ser férteis em Cristo Jesus. Todo o dom que foi dado para essa igreja é fértil, será fértil em nome de Jesus e vai gerar toda a vida no qual o Senhor nos deu para gerar. As nossas empresas, elas gerarão vida. As nossas empresas avançarão. As nossas empresas crescerão. E em nome de Jesus, se Deus tem uma empresa para você, que você abra, querido. Não tenha medo, estou pregando para mim, amém, igreja? É avanço. Aí sabe qual é o problema? Tu tem um chamado na palavra. Não, mas lá a pastora prega, a Fabiane prega. Tu já começou a preparar o teu primeiro sermão? Não, mas eu sei só um versículo. Você sabe que tem um chamado da palavra, mas tu não sentou, tu não preparou nem o primeiro sermão ainda. Aí como é que você quer que Deus te use na palavra se tu não começou nem a escrever o sermão? Tu tem um chamado para oração, aí chega na oração, fica de boca calada. Tu tem um chamado para intercessão, aí você chega na oração, tu fica de boca calada. Você consegue entender? Ah não, eu não sei orar. Olha gente, coisa que me dá gastura. É quando eu ouço não sei orar. Jesus amado, você não sabe falar com seu pai? Gente, ora a palavra. Aqui, ó. Abre aqui. Vai lá. Jesus, o que tu quer? Qual é a intercessão que eu preciso fazer? Qual é o ambiente de oração que eu preciso entrar? Aqui, ora a palavra, declara a palavra.
Para com isso, querido, não sei orar. Pega a Bíblia, abre a palavra, começa a andar na tua casa assim, ó, e declarando a palavra. Entra nos quartos, entra na sala, entra na cozinha, passa pelo corredor, entra pela... Querido, já pensou? Se a gente ficar uns crentes meio doidos assim, andando pela rua, porque aí todo mundo fica apavorado. Porque eu vou estar aqui, tiro pra cá. Quantas vezes você já subiu e desceu o Camurim declarando a palavra? Quantas vezes nós passamos nos lugares aonde vemos, sabe, territórios espirituais sendo tomados e ousadamente nós entramos declarando a palavra? Quantas vezes? É disso que o Espírito está falando conosco hoje. É tempo de semear a palavra. Entra no trabalho, declara a palavra. Entra na rua onde tu viu lá o cara com um negoção aqui, declara a palavra. E olha que em nome de Jesus eu declaro uma unção de ousadia, que quando tu passar, Deus vai mandar tu ir lá orar por ele e pregar o evangelho para ele. Ou não é esse o chamado da igreja? Ou não é isso, não é essa vida que nós recebemos? E hoje o chamado é para que ele seja repartido. Mas para isso a gente precisa, sabe, ter uma fé amadurecida, querido. Então não é tempo mais da gente ser prudente e ficar analisando muitas coisas. A nossa prudência, querida, ela vem do céu, amém? Não uma prudência da terra que atrasa os nossos passos e que faz a gente perder o tempo que o Senhor está fazendo. E lá em Salmos diz que o Senhor ordena os nossos passos. Então a igreja, ela precisa entender essa ordenança dos seus passos. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que os seus passos andarão no kairós de Deus. Existe um tempo do Senhor, sabe, em nome de Jesus, da mesma forma que o tempo do Senhor invadiu o meu Cronos essa semana, eu declaro que o kairós de Deus invada o Cronos da sua vida, que o kairós de Deus invada, sabe, a sua família, sabe, o seu chamado, o propósito que Ele tem, sabe, em nome de Jesus. E se você chegou aqui ainda vivendo no seu Cronos, eu declaro milagres sendo liberados sobre a sua vida nessa noite, amém? Que os movimentos do eterno, eles sejam visíveis e tragam clareza para você, amém? Então a gente precisa entender que não é mais tempo de medo. E eu declaro que essa igreja não vai mais andar em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui por medo, nós andaremos com muita ousadia e com muita fé para pregar o evangelho. Porque Deus, querido, Ele não abençoa, sabe, a intenção do nosso coração. Não é sobre intenção, é sobre obediência. Às vezes a nossa intenção é muito boa, mas a nossa intenção não gera colheita. O que gera colheita é movimento. O que gera colheita é obediência. Eu tenho uma intenção muito boa. Se essa intenção não gerou você um movimento de semear, não é essa a intenção. Então a gente precisa entender que Deus abençoa aquele que se movimenta, é aquele que joga, é aquele que se lança, é aquele que decide confiar. Porque a semente só vai se frutificar se eu jogar na terra. A vida de Cristo só vai crescer em você se você decidir morrer. Siga-me, pega a sua cruz e morra. Não é mais para ter a nossa vida, não é mais para ter o nosso jeito. E se tem uma coisa, meu Deus, que o Senhor trabalha em nós, é quando a gente faz aquilo assim: eu nunca. Deus falar alguma coisa com você, meu irmão, se eu posso te dar um conselho essa noite, não tenha ousadia de falar para o eterno que você nunca. Porque Ele vai trabalhar em você até que você faça o nunca que você falou. Eu pregar nunca na minha vida. Eu evangelizar nunca. Eu morro de vergonha. Deus, pega esses nuncas hoje. Nunca vou abrir a minha casa. Nunca. O meu marido nunca. A minha família nunca. Para com isso hoje. Que Deus pegue os seus nuncas hoje. Para Deus não é nunca. Nunca mais eu volto para uma igreja. Nunca mais eu subo num púlpito. Nunca mais. Para Deus não tem nunca. Agora tu vai vir se inclinando nunca, ou você vai deixar que Ele incline o seu nunca? Porque tem uma diferença. Então, não é mais sobre os nuncas, é sobre o que Deus tem para fazer. Sabe, que o seu nunca não te impeça de decidir uma vida, de viver para Deus, de uma forma que não seja mais você, mas que Cristo viva através de você. Sabe, que os nossos nuncas não impeçam a fé de crescer, que os nossos nuncas não impeçam a gente de avançar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, pega os nossos nuncas nessa noite e jogue eles fora. Trabalhe em nós, Espírito Santo.
Sabe por quê? A colheita só vem para quem decide semear. O mar só abre quando o povo decidiu andar. O Jordão só se abriu quando o sacerdote decidiu pisar. Os milagres só se manifestam depois dos pequenos passos. É uma oração e um milagre acontece. Para você é uma, no mundo espiritual é a oração. Para você é só uma palavra, no mundo espiritual ela está liberando as coisas, ela está se movimentando. É quando um se posiciona, é quando um ora, querido. É quando um age. E que em nome de Jesus você não seja só um, você seja dois, você seja três, amém? Que as famílias aqui se unam em nome de Jesus no propósito eterno. Que os nossos casamentos eles sejam uns, ao ponto de andarmos sobre uma palavra, sobre a visão, sobre o tempo profético das nossas vidas, amém? E que nessa forma os jovens também vivam sobre a palavra declarada sobre a vida de cada um de vocês. Que não se perca sobre a vida de vocês o que o Senhor falou. Que vocês não se esqueçam da palavra que foi liberada. E que vocês semeiem por onde vocês passarem. E que vocês colham todo o fruto de toda a semeadura. Então a gente precisa entender. Rola a pedra. Vai lá. Tira a pedra. Entendeu? Precisa tirar a pedra. O Lázaro vem para fora, é com ele. A gente precisa trazer as talhas. Como é que vai encher? É com ele. A gente só precisa obedecer a ordem que foi nos dada hoje. Não existe milagre com gente parada. Não existe milagre com gente que dá desculpa. Não existe milagre com medo, com procrastinação. Não existe milagre. E se tem uma coisa que essa igreja está carregando esse ano, é uma palavra de milagres. Nós estamos vivendo um período de milagres, mas a gente precisa entender que para esses milagres se manifestar, a nossa fé, a nossa obediência, e a gente precisa crescer em maturidade. A equipe de louvor pode vir. Quem está precisando de um milagre aqui hoje? Quem tem uma palavra do Senhor que entrou carregando uma palavra aqui hoje? A palavra, quando Agar foi para o deserto, que ela tem um encontro com o anjo e ela fala assim, depois Deus fala para ela assim, ela fala assim, o Senhor me viu. Os olhos do Senhor, querido, é aquele que nos vê em todo o tempo. Os olhos do Senhor é aquele que nos alcança no deserto das nossas vidas. E mesmo que você talvez entrou aqui nessa noite e você tenha esquecido da palavra que você carrega, da palavra que a sua casa carrega, o Senhor diz, eu não me esqueci da palavra que eu liberei. Então a gente precisa entender que é tempo de semear, é oração. É tempo da gente estar reunido nas casas. É tempo da gente vir aprender de Cristo nos discipulados. É tempo da gente cultuar. É tempo de você entender a direção que Deus tem para a sua casa, para a sua vida. É tempo de você ter clareza dos traços e do destino profético que o Senhor tem. Sabe por quê? Porque é tempo dele adornar você. É tempo dele tirar todo o enfeite de você. É tempo dele amadurecer a sua igreja. Então quem não planta, não é tempo mais da gente ficar querendo plantar, sabe, certas coisas quando a semente é outra. Porque o problema não está na terra, o problema está na semente. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sabe a semente, mas talvez você não tenha clareza da semente. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da semente vem a cava. Antes da semente vem a preparação da terra. E que o Espírito Santo trabalhe na terra dos nossos corações. Que o Espírito Santo venha nos cavar e venha tirar todo o lixo, todo o entulho. Sabe, tudo aquilo que nos impede de ter discernimento do tempo da semente. Tudo aquilo que nos impede de entender a semente. Tudo aquilo que nos impede de entender o que Ele está pedindo hoje. Sabe, não é tempo mais da gente viver carregando aquilo que o Senhor já mandou largar. Aquilo que o Senhor já mandou passar. Sabe, a palavra que nós carregamos aqui sim é: eis que faço todas as coisas novas. É tudo novo. É um coração novo. É uma alma nova. É um sentimento novo. Não é mais tempo da gente ficar aprisionado, querido, com coisas que não vai ir para o nosso nível, ir para o nosso tempo. Você consegue entender isso nessa noite? Pode se colocar de pé. E existe um tempo de colher com alegria. Existe um tempo para aquele que permanece semeando em lágrimas. E o Senhor tem visto as suas renúncias. O Senhor tem visto a sua semeadura. O Senhor tem visto. E nessa noite, em nome de Jesus, que sejam liberados sobre nós as colheitas
através das nossas semeaduras. Então que você traga aí na sua memória as sementes que você tem plantado. Você sabe. Que o Espírito Santo traga aí a sua memória aquilo que você tem semeado nele. E talvez o Espírito Santo trazer, às vezes, aquilo que você não obedeceu, aquilo que você não semeou. Começa a pedir perdão a Deus aí no seu lugar. Começa a falar com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Trabalha na terra do meu coração. Ele nos vê, querido. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite. Senhor, e nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança. Nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que o Senhor pediu semente, que o Senhor mandou lançar semente. Quantas vezes o Senhor quis trabalhar na nossa fé, Senhor, mas o medo, mais a análise, mais a prudência nos impediu de semear, Senhor, no tempo certo. Perdoa-nos, ó Pai. Senhor, trabalha na terra do nosso coração. Cava-nos, ó Deus. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, da sua palavra criar raízes em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que todo engano que vem através das circunstâncias, que todos nunca que vem através dos traumas, Senhor, caiam por terra na autoridade do nome de Jesus nessa noite. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Oh, tira, Senhor, destapa os nossos ouvidos. Tira de nós toda surdez espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos, larga, Senhor, a nossa visão. A Senhora larga a nossa estrutura para receber, Senhor, a visão alargada que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, tudo aquilo que nós semeamos em tudo aquilo que nós temos semeado em obediência, tudo aquilo que em lágrima nós temos semeado, Pai, em nome de Jesus, que a gente colha com alegria, Senhor, no tempo certo. Senhor, que a nossa família prove da alegria, Senhor, de um tempo de obediência, de um tempo que se moveu por fé, Senhor, de um tempo que decidiu morrer, que decidiu lançar a semente, que decidiu perder para ganhar. Senhor, que nessa casa, Senhor, todos os filhos sejam levados a essa realidade de viver uma vida de quem decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo, porque esse é o Evangelho genuíno. Ilumina, Senhor, os olhos do coração de cada filho aqui, Senhor, para que eles contemplam a plenitude de em nós, Espírito Santo, o caráter do Filho. Dá, Senhor, a direção para cada um aqui. Senhor, se chegou alguém aqui, Senhor, ainda perdido, que não tem, Senhor, ainda clareza, Senhor, da ação, que a tua direção venha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e que a gente aceite o teu chamado de sair saindo, de obedecer sem saber como, de entender sem a bússola, de não precisar de mapa, mas daquele que decidiu confiar. Não, Senhor, porque eu somente ouviu falar, mas daquele que provou de quem tu és. Por isso, Senhor, que os teus filhos provem da tua fidelidade, que os teus filhos provem, Senhor, do teu amor, que os teus filhos provem, Senhor, da provisão, que os teus filhos provem da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a tua bondade, nós erguemos o teu nome, Senhor, nós declaramos que tu és santo, que tu és poderoso, Senhor, nós declaramos, Senhor, a tua autoridade, Senhor, sobre o Camurim, Senhor, em nome de Jesus, sobre todo este bairro, Senhor, em nome de Jesus, levanta teus filhos com ousadia, Senhor, porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor, então em nome de Jesus nós sabemos que não se trata sobre o que está lá fora, mas do que precisa crescer dentro do bairro, para orar, Senhor, por onde passar, para orar, Senhor, onde mora, Senhor, para declarar, Senhor, a tua palavra, Senhor, nos quatro cantos deste lugar, Senhor, desperta-nos como tua igreja, Senhor, aqui nesse lugar, desperta-nos,
seremos loucos para o mundo, Senhor. Seremos doidos, mas do que importa o que vão pensar se a gente está obedecendo a sua ordem? O que importa, Senhor, o que vão falar se nós estamos obedecendo a sua ordem? Porque o Senhor não chamou para que a gente vivesse por aquilo que é visível, mas por aquilo que cremos. E nós cremos, Senhor, em pessoas sendo libertas. Nós cremos, Senhor, em vidas sendo salvas. Nós cremos, Senhor, no Teu reino avançando no Camuri. Nós cremos no Teu reino avançando sobre Pavuna. Nós cremos no Teu reino chegando em casas, chegando em lares. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, tem uma comunidade, as comunidades aqui perto, tomadas, Senhor, Paizinho querido, por tanta legião, Senhor, por tanta potestade, por tantos dominadores de territórios. E eu te peço, Senhor, nesta hora, levanta os teus filhos neste lugar, porque o vinde é para todos, e que os teus filhos ficam na torre de vigia, e que os teus filhos se posicionem, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a tua igreja, Senhor, por onde a gente passar, que comece um movimento, Paizinho querido, que a gente não pare, mas que a gente avance na pregação do Evangelho, Senhor, e derrama sobre nós esse amor, Senhor, Senhor, que ame vidas, Senhor, que ame famílias, que não se importa mais consigo mesmo, mas por amor a Ti, por entender o amor que recebeu, se doa por inteiro, Senhor, e que assim se cumpra a Tua palavra nas nossas vidas, que a gente tenha discernimento das sementes, que a gente semeie no tempo certo, que a gente não fique olhando para a terra, mas creia que o Senhor é o dono da terra, Senhor, e em nome de Jesus eu declaro que a terra devolva tudo aquilo que nós temos plantando, que haja uma ordem do céu sobre essa igreja, da terra devolver tudo aquilo que nós estamos plantando, que aonde a gente pisar, o Senhor nos entregue, que aonde os nossos olhos alcançar, saia Abraão e olha para o céu, olha Abraão para a terra que eu vou te dar, Senhor, e que assim seja sobre as nossas vidas, que os nossos olhos espirituais estejam abertos.